Você já pegou a matrícula de um imóvel, começou a ler e percebeu que não fazia ideia do que realmente deveria procurar? Isso é muito mais comum do que parece. A maioria das pessoas confere o nome do proprietário, olha rapidamente a área do terreno e acredita que está tudo certo. Mas uma certidão de inteiro teor pode revelar muito mais. Uma construção que nunca foi averbada, uma área diferente da realidade, restrições, alterações realizadas ao longo dos anos e informações que podem impactar diretamente uma compra, uma venda, um financiamento ou um processo de regularização. Por isso, hoje eu vou te mostrar quais são as principais informações que você deve analisar na certidão de inteiro teor da matrícula antes de tomar uma decisão, qualquer decisão sobre o imóvel. Se você ainda não me conhece, eu sou Janaína Santos, engenheira civil e fundadora da UNA Engenharia. Ajudo proprietários e empresas a regularizar imóveis para venda, financiamento e expansão. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana compartilho informações sobre regularização de imóveis, documentação imobiliária e situações que podem impactar a segurança do seu patrimônio. Agora vamos ao conteúdo. Matrícula e certidão de inteiro teor são a mesma coisa? Antes de começar, eu quero esclarecer uma diferença importante. A matrícula é o registro individual do imóvel no cartório de registro de imóveis. É nela que são lançados os registros e as averbações que contam o histórico jurídico daquela propriedade. Então, quando você solicita ao cartório um documento com o conteúdo completo e atualizado dessa matrícula, você recebe a certidão de inteiro teor. É esse documento que utilizamos para analisar a situação registral do imóvel. E aqui está o primeiro cuidado: não analise uma certidão antiga. Novos registros, averbações ou restrições podem ter sido lançados desde a última emissão. Sempre que houver uma compra, venda, financiamento ou análise para regularização, solicite uma certidão atualizada. Então, como consultar a certidão de inteiro teor? Você pode solicitar a certidão diretamente no registro de imóveis, responsável pela circunscrição onde o imóvel está localizado. Hoje também é possível solicitar certidões de forma online pelos serviços eletrônicos oficiais dos registros de imóveis. Por isso é importante ter informações que permitam localizar corretamente o imóvel, como o número da matrícula e o cartório competente. Mas solicitar o documento é a parte mais simples. O mais importante é saber o que analisar depois que ele chega às suas mãos. E é isso que vamos fazer agora. Primeiro, confira quem é o proprietário. A primeira informação é básica, mas fundamental. Quem aparece como proprietário do imóvel? E aqui existe um erro muito comum. A pessoa possui uma escritura, um contrato de compra e venda, um formal de partilha ou até mora no imóvel há décadas. Mas isso não significa automaticamente que ela seja a proprietária registrada. No Brasil, a transferência da propriedade imobiliária ocorre com o registro do título no cartório de registro de imóveis. Por isso, antes de comprar um imóvel, confirme se quem está negociando realmente consta como proprietário na matrícula. Olha só, imagine que alguém comprou uma casa há 20 anos, fez a escritura e nunca registrou. Depois decide vender. Quando solicita a certidão, descobre que o proprietário registrado continua sendo o antigo vendedor. Percebe como uma única informação pode mudar completamente o caminho da negociação? Segundo ponto, analise a descrição do terreno. Depois, observe como o imóvel está descrito. Qual é a área do terreno? Quais são as medidas? Existem confrontações? Qual é a localização? Essas informações, elas podem representar corretamente o imóvel. Em imóveis mais antigos, é comum encontrarmos descrições precárias, medidas que não correspondem à realidade ou divergentes identificadas durante o levantamento topográfico. Essas diferenças podem exigir uma análise técnica e, dependendo do caso, um processo diferente para corrigir essas medições. Por isso, não olhe apenas o número da área total, olhe a descrição do imóvel. Terceiro ponto, verifique se a construção está averbada.
Essa é uma das principais informações que analisamos em processos de regularização. Existe uma casa, um prédio, um galpão, um estabelecimento comercial construído no terreno? Então procure na certidão de inteiro teor essa edificação, se ela aparece registrada. Pode constar, por exemplo, edificação residencial em alvenaria com 180 metros quadrados. Se existe uma construção, mas a certidão registra apenas o terreno, isso pode indicar que a edificação nunca foi averbada. Também pode acontecer de existir uma construção averbada, mas a área registrada ser menor do que aquele que existe atualmente. Imagina uma casa com 200 metros quadrados. Na certidão constam apenas 100 metros quadrados de construção. Ao longo dos anos, o proprietário ampliou a residência, construiu uma garagem, uma área de festas, mas nunca atualizou essa documentação. Nesse caso, não basta dizer minha casa está averbada. A pergunta correta é: a construção que está averbada representa a realidade daquele imóvel? Quarto ponto: leia os registros e as averbações até o final. Esse é um ponto muito importante. Não pare de ler depois da descrição inicial do imóvel. A matrícula funciona como uma linha do tempo. Ao longo dela, você encontrará registros e averbações que mostram acontecimentos importantes relacionados à propriedade. Compra e venda, construção, demolição, desmembramento, unificação, alteração do nome, estado civil dos proprietários, cancelamentos, entre outras informações. Em alguns casos, também podem existir anotações indicando a ausência de benfeitorias ou informações relacionadas à edificação que precisam ser regularizadas. Por isso, leia o documento inteiro. Muitas vezes, a informação mais importante para a análise está nas últimas páginas da certidão. Quinto ponto: verifique se existem restrições ou ônus. A certidão de inteiro teor também apresenta informações que impactam diretamente uma negociação, por exemplo, hipoteca, penhoras, usufrutos, indisponibilidade, alienações fiduciárias, servidões, entre outras situações registradas. Isso não significa que automaticamente que o imóvel não possa ser negociado, mas significa que aquela informação precisa ser compreendida antes de qualquer decisão. Imagina descobrir uma restrição depois de já ter pago um sinal, organizado um financiamento ou planejado toda a compra. É por isso que a análise documental deve acontecer antes da negociação avançar. Sexto ponto: compare a certidão com os outros documentos do imóvel. E aqui chegamos ao ponto que considero o mais importante. A certidão de inteiro teor sozinha, ela não confirma que o imóvel esteja completamente regular. Ela precisa ser comparada com outros documentos. Com o cadastro municipal, com os projetos, com a BITS e principalmente com a realidade física da construção. Imagina a seguinte situação: a certidão registra uma casa de 120 metros quadrados. O cadastro do IPTU informa 180 metros quadrados. O projeto aprovado possui 150 metros quadrados e, na realidade, existem 220 metros quadrados construídos. Então, qual dessas informações representa o imóvel? Essa divergência é um sinal claro de que existe algo que precisa ser investigado. Por isso, uma análise documental não é simplesmente ler uma matrícula, é cruzar informações para entender se prefeitura, cartório, realidade física estão contando a mesma história. A certidão de inteiro teor sozinha confirma que o imóvel está regular? Não. E esse é um erro muito comum. Uma pessoa solicita a certidão, não encontra nenhuma penhora, confirma que o nome do proprietário está correto e conclui: meu imóvel está regular, mas a situação registral é apenas uma parte da análise. A construção pode não possuir a BITS, pode existir uma ampliação sem aprovação. A área cadastrada na prefeitura pode estar desatualizada. A construção existente pode ser diferente dos projetos aprovados. Ou podem existir outras restrições urbanísticas, documentais, que não aparecem na certidão de inteiro teor. Por isso, o documento é fundamental, mas ele não deve ser analisado isoladamente. Assim, quando você deveria consultar a certidão de inteiro teor? Bom, eu recomendo consultar uma certidão atualizada sempre que você pretende comprar um imóvel, vender, financiar, iniciar um inventário, ampliar uma construção, regularizar uma edificação, desmembrar ou unificar um terreno, ou simplesmente entender a situação documental do seu patrimônio. Não espere surgir uma urgência para descobrir o que está
registrado. Conhecer a documentação antes de precisar dela aumenta suas possibilidades de decisão. O principal aprendizado desse vídeo é, se você esquecer tudo o que eu expliquei até aqui, lembre-se de 3 coisas. A primeira, solicite uma certidão de interteor atualizada sempre que precisar. Leia o documento inteiro, não apenas o nome do proprietário e a área do terreno. E terceiro, compare as informações registradas com os documentos da prefeitura e com a realidade física do imóvel. Porque a pergunta mais importante não é eu tenho uma matrícula, a pergunta é o que está registrado nela representa exatamente o que existe hoje. Então, para a gente concluir, a certidão de interteor é um documento mais importante para quem pretende comprar, vender, regularizar. Ela permite sim conhecer o histórico jurídico da propriedade, verificar quem é o proprietário registrado, analisar a descrição do terreno, identificar se a construção está averbada e conhecer as suas restrições. Mas interpretar corretamente essas informações exige atenção e principalmente exige comparar os documentos com as outras informações do imóvel. Porque uma certidão aparentemente correta não significa sozinha que toda a documentação esteja regular. No final, voltamos ao princípio que sempre reforço: os documentos do imóvel precisam contar a mesma história daquilo que existe na realidade. Então, agora eu quero saber de você. Você já solicitou uma certidão de interteor do seu imóvel e tentou analisar esse documento sozinho? Conseguiu entender todas as informações ou ficou com dúvidas? Conta aqui nos comentários. E se você pretende comprar, vender ou regularizar um imóvel e não sabe se a documentação realmente está correta, a ONA realiza um diagnóstico documental para identificar as possíveis pendências e te orientar nos próximos passos. Se esse vídeo foi útil, deixe o seu like, se inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo.